Nós não somos feiticeiros. Portanto, meus amigos, a questão não é sobre a pronúncia correta, a grafia supostamente correta absoluta do nome de Deus que tem poder nas palavras. O apego neurótico a certas palavras acaba levando a pessoa a se fantasiar como uma túnica alvíssima equipar judaico na cabeça, falsificando a própria identidade cristã, que é o que acontece muitas vezes. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão polêmica que tem ganhado espaço em alguns protestantes, no meio protestante, o uso do termo Yahu e a escrita D''us. Mas meu Deus, afinal, o que é isso? Você já deve estar mais careca que o Xandão de saber que os judeus não pronunciam o tetragrama YHWH, não é mesmo? Já deve saber também que esse termo já foi traduzido como Javé ou Jeová, mas que, mantendo o mesmo sentido de referência pelo sagrado, a nossa sagrada tradição simplesmente usou o termo Senhor, não é mesmo? Pois bem, agora você deve estar se perguntando por que em cargas d'água existe tanta gente no meio protestante e até alguns no meio católico estudando gramática de hebraico o dia inteiro para bater na mesa e determinar qual é a pronúncia correta do tetragrama divino ou a função do apóstrofo na palavra Deus ou Deus. Então, antes de responder essa pergunta, o que acham que Platão e a Torre de Babel têm em comum? Preste atenção nessa história. No diálogo Crátilo, livro que, aliás, você encontra com desconto na minha livraria, o link está na descrição, veja esse e outros títulos, Platão investiga a relação entre as palavras e as coisas que elas representam, ou seja, como acontece o que é chamado de significação. Por meio de personagens, Sócrates, Hermógenes e Crátilo, Platão discute se os nomes, ou seja, as palavras, têm relação natural com as coisas que representam ou se essa conexão é meramente convencional e arbitrária. Num resumo bem rápido aqui para vocês, Crátilo defende que os nomes têm sim uma relação natural com as coisas, ou seja, que há uma ligação interna entre o som de uma palavra e a essência daquele objeto ou conceito que ela representa. Já Hermógenes, por outro lado, argumenta que os nomes não passam de convenções estabelecidas pelos seres humanos e que não existe nenhuma relação natural entre aquela palavra e o que ela designa na realidade, tipo a palavra óculos e o óculos mesmo, esse que eu estou segurando. Já Sócrates, ao considerar essas duas posições, conclui afirmando que, embora os nomes pareçam e possam até ter alguma relação natural com as coisas, essa relação não é suficiente para garantir o nosso conhecimento da realidade e que é necessário sim ir além das palavras para alcançar a verdadeira compreensão das coisas. Falando de um modo mais simples, traduzindo aqui para o afegão médio, as palavras como onomatopeias apresentam alguma relação com a coisa a que se referem. Por exemplo, o termo trotar reproduz o som que o cavalo faz ao andar. Toc, toc, troc, troc, trotar. Mas a etimologia que diz que o nome cavalo tem esse nome porque se refere a um bicho que cava enquanto caminha. Isso é falso, entenderam? Ou seja, onde está o sentido quando tudo é silêncio? Será que o sentido está em quem fala, no interlocutor, ou será que é dado pela sociedade? Ou seja, se o sentido de cada palavra estivesse restrito a quem fala ou ao interlocutor, não seria possível de maneira alguma estabelecer um entendimento entre os dois. Ou pelo menos seria um entendimento muito automatizado, precário, pobre, no final das contas. Então, seriam como dois robozinhos falando e repetindo frases pré-programadas. E pior, as tentativas que nós vimos do Estado desenvolver línguas artificiais como o Esperanto para a comunicação das massas simplesmente nunca deram em nada. Se você, agora, abrir um dicionário, você vai encontrar definições que são palavras, que ilustram outras palavras por meio de várias palavras que significam outras palavras, e por aí vai sem fim. E mesmo que você nunca tenha pensado a respeito dessas coisas, talvez agora você esteja se perguntando na sua cachola qual que é a origem desta confusão toda. Bom, vocês já devem conhecer a história da Torre de Babel, não é mesmo? Então, vejam só, meus caros, como diz aí o Frei Gilson, abra a sua Bíblia em Gênesis 11, 1 a 9. Lá está dito: toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Sinar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos, cozamo-los bem no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume no lugar da argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre
cujo top atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver que a cidade e a torre que tinham construído os filhos dos homens, e eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que não se compreendam um com o outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. E por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Então, veja só, preste bem atenção. Apesar desse episódio ser considerado também, obviamente, um símbolo da separação entre palavras e coisas, causando um desentendimento e outras coisas, a igreja também, por outro lado, sempre interpretou o Pentecostes, lá na época de Jesus, quando o Espírito Santo permitiu que os apóstolos então falassem línguas e fossem entendidos como unidade e entendimento pleno, uma restauração da confusão em Babel. Ou seja, foi quando aquele sentido de que falava Sócrates, o sentido que está além das palavras e das coisas, reúne o nome e o referente na realidade, como a palavra cavalo, com o verdadeiro cavalo que anda nos pastos, a palavra óculos e o óculos de verdade. Vamos lá, voltando aqui, vamos amarrar tudo que eu disse. Voltando ao assunto principal, pense comigo. Por que é que os cristãos devem se apegar obsessivamente, como acontece, à ortografia ou à pronúncia correta de tal e tal palavra, principalmente em relação a Deus e Jesus? Em muitos casos, não passa de um apego excessivo e às vezes escrupuloso às palavras. Como se o conhecimento e a pronúncia correta de certas palavras funcionasse como uma fórmula mágica que transforma a realidade, uma espécie de abracadabra, pluct plact plum, né? Ou seja, é como aquele momento do Senhor dos Anéis em que estão todos a Sociedade do Anel para entrar nas minas de Moria e está escrito lá: diga a palavra amigo, né? Para abrir, diga a palavra amigo. Eles estão falando em inglês, mas a porta não se abre. Quando eles falam a palavra amigo em élfico, aí a porta se abre de um passo de mágica. Isso, meus caros, é reduzir, no final das contas, o nome de Deus ou de Jesus a um abracadabra e, puf, tudo vai acontecer magicamente. Ora, veja só, o mais importante não é a palavra em si, mas o conhecimento, o amor e o serviço ao Deus verdadeiro. Seja ele chamado por uma cultura de Tupã, ou no Oriente como Alá, Javé, Adonai, Elohim, Shaddai, Yeshua, Hamashia, Jireh, Tzidkenu, Yavé ou Senhor. Ou seja, a verdadeira essência de Deus transcende a simples linguagem. É o Espírito Santo que estabelece o sentido entre os nomes e os referentes. Por isso, é preciso ter a intenção correta, o conhecimento adequado e a intimidade real com Deus, não apenas se prender à maneira como ele é nomeado, como se Deus fosse manipulado por fórmulas mágicas. Além disso, notem bem, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a plenitude dos tempos para os cristãos, a escrita de termos como de apóstrofe us, né, dus, né, Deus, em português, ou a pronúncia de Yavé, né, Yahu. Nossa, meu gato espirrou, voou alguma coisa em mim aqui. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Né? Yahu. Nossa, meu gato espirrou, voou alguma coisa em mim. Caramba, vamos voltar aqui. Além disso, notem bem, veja só, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a plenitude dos tempos para os cristãos, a escrita de termos como de apóstrofe us em português. Ah, carai, veio o ranho aqui, ó. Ai, que nojo na gravação. Ah, meu Deus. Putz, o gato espirrou, voou ranho em mim, cara. Vai sujo mesmo, viu, editor? Mas que ranhão? Meu gato tem alguma renite, algum negócio que eu não sei explicar o que é. Aqui, ó. Esse aqui é o responsável, ó. Esse aqui, ó. Esse boi aqui, ó. Esse aqui. Olha o tamanho disso. Coisa linda. Além disso, notem bem, veja só, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a plenitude dos tempos para cristãos, nós aqui, a escrita de termos como Deus em português com apóstrofe ou a pronúncia de Yavé, Yahu em hebraico, não fazem qualquer sentido se você se apegar excessivamente a isso. Basta lembrar que parte da missão de Jesus foi nos fazer conhecidos e próximos do amor de Deus verdadeiro.
que é ao mesmo tempo transcendência e intimidade próxima, e não magia, segredos ocultos, distanciamento, palavras mágicas. Nós não somos feiticeiros. Portanto, meus amigos, a questão não é sobre a pronúncia correta, a grafia supostamente correta absoluta do nome de Deus, que tem poder nas palavras, mas como nos relacionamos com Deus, que essas palavras tentam descrever. Aliás, o apego neurótico a certas palavras acaba levando a pessoa, em sua vertigem do Alto de Babel, a se fantasiar como uma túnica alvíssima e equipar judaico na cabeça, falsificando a própria identidade cristã, que é o que acontece muitas vezes. Enfim, meus caros, eu tenho certeza que vocês gostaram deste vídeo e não deixem de compartilhar com aqueles seus amiguinhos que precisam ser exorcizados dessas ideias. Visitem a minha livraria, deixem o seu curtir, comentem, compartilhem este vídeo e verifique aí se você está inscrito no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Meu gato me deixou todo agora babado aqui. É isso aí.